noite a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu espero não falar muito alto para não vos ofuscar um pouco os ouvidos, porque eu estou-me a sentir um bocado alto. Mas primeiro, antes de mais, boa noite a todos. Eu gostaria de, antes de mais, agradecer à Andife, nas pessoas do Sr. Engenheiro Diamantino, Sr. Presidente, e do meu colega Jerry Silva, pelo convite. Eles não sabem com quem se meteram, mas pronto, eu espero que consiga dar resposta às expectativas que foram solicitadas e cumprimentar os amigos que tenho aqui presentes, tenho alguns de longa data, e as outras pessoas que não são ainda amigos, mas são colegas e conhecidos. Mas realmente quem está aqui em primeira mão, em primeiro painel de estrela, são duas pessoas. O doutor, agora esqueci-me o seu nome, doutor Ricardo Rio, exatamente, lembrava-me do Rio, não me lembrava do primeiro. Doutor Ricardo Rio, que é Presidente da Câmara de Braga, permita-me dizer que é economista, portanto estamos num painel fantástico. E depois do meu lado direito tenho o doutor João Neves, Pedro Neves, é o irmão, João, não? Não. Pronto, é que podia ser o gêmeo. Pedro Neves de Sousa, que tem a particularidade de ser deputado da Assembleia da República e de ser advogado. Portanto, eu estou no meio aqui, eu que sou da área do desporto, estou no meio daquilo a que realmente é importante, o financiamento, em que temos que ter em linha de contas regulamentos, questões financeiras e pôr o desporto a funcionar. Eu iria dividir um pouco isto em algumas questões, que depois deixaria à vossa mercê como pegar nelas, e uma das primeiras questões que eu gostaria de colocar, ou de que fizessem uma reflexão, seria mais do ponto de vista conceptual. Nós temos ouvindo, quer sejam governos de direita, quer sejam governos de esquerda, ouvido falar só em custos do desporto. E, de repente, começamos a ouvir, há pouco tempo, investimento no desporto. O que é que vos apraz dizer sobre esta mudança de paradigma numa perspectiva conceptual? Não sei quem é que quer. Queres começar, jogos em casa? Muito bem, muito boa noite a todos. Quero agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui presente, que me foi formulado diretamente pelo Dr. Jerry Silva, de quem tenho o privilégio de ser amigo, e como é óbvio, cumprimentar-vos a todos, alguns amigos que aqui estão, algumas pessoas que conheço claramente do desporto e com histórico de desporto aqui em Vila Nova de Gaia, e cumprimentar, como é óbvio, também o Dr. Ricardo Rio, que é um privilégio estar aqui, fazer parte do painel com ele, que é não obstante, digamos, a coincidência de sermos os dois sociais-democratas, não é nessa qualidade que aqui estamos, mas o trabalho que realiza em Braga e que irá terminar no próximo ano é o reflexo de uma visão estratégica para uma cidade que, curiosamente, não sei se ainda é ou não, mas era a mais jovem do país e, portanto, digamos, catapultou Braga também para o panorama nacional, com um conjunto de iniciativas e, portanto, é sempre um gosto e um privilégio fazer parte deste painel, moderado pela professora Isilda Dias, que já prometeu fazer perguntas difíceis, porque disse que não sabia com quem se iam meter e, portanto, digamos que eu olhei para o Ricardo Rio e ficamos os dois um bocadinho receosos. A primeira, vá lá, que não é assim tão má quanto isso. Eu costumo sempre dizer que fazer política, e quando nós falamos de políticas de desporto, falamos sempre de política, e é muito curioso porque às vezes a palavra política parece que encerra em si um conceito muito complicado, mas não é. Política basicamente é tudo que nos rodeia. É identificarmos um problema e tentarmos resolvê-lo. Quando falamos de política de desporto, nós temos que perceber qual é o ponto de partida. E o ponto de partida é muito simples. Se nós olhamos para os dados retirados do ano anterior, de 2024, de 2023, percebemos que Portugal é o país da União Europeia com pior atividade física. Portanto, os portugueses basicamente não praticam desporto, não fazem atividade física, não fazem atividade desportiva. E, portanto, 73% dos portugueses referem e afirmam que não praticam desporto. Portanto, o primeiro problema está identificado. Os portugueses gostam, provavelmente, de atividades mais sedentárias
e, portanto, são contrários a essa atividade desportiva. Ora, quando identificamos um problema, o que é que fazemos em política? Tentamos encontrar uma solução para esse problema. Outro problema que está identificado e que está relacionado com essa conceptualização e com aquela ideia que nós temos do que é um custo e do que é um investimento. E o custo, por regra, digamos, é algo que se perde, e o investimento é algo que tem um retorno no futuro. Isto é uma conversa mais de economista, depois o Ricardo irá desenvolver, mas a verdade é um bocadinho esta. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós também temos mais uma vez a estatística a jogar contra nós no que toca a políticas de desporto. Nós, no ano passado, em 2023, tínhamos, digamos, uma média de investimento em desporto para políticas de desporto de 40 euros por habitante. O Orçamento de Estado do ano passado, 2024, catapultou-nos para 50 euros por habitante. Este Orçamento de Estado, que entrou em vigor ontem, teve um aumento de 8,3% no que toca ao desporto em Portugal. Portanto, nós estamos devagarinho a crescer naquilo que é o chamado investimento per capita nas políticas de desporto, mas se nós olharmos para a média da União Europeia, percebemos que conseguimos casar isto com o primeiro elemento que eu vos dei. Isto é, em 2023, a nossa média era 40 euros e a média europeia era de 113 euros ao ano de investimento no desporto. Quando falo de investimento no desporto, falo de um investimento em infraestruturas, em programas de estruturação, de qualificação e, portanto, o que me quer parecer é que Portugal percebeu, por várias razões, não só ao nível competitivo, mas, pelo menos este governo, e o Primeiro-Ministro tem dito isso muitas vezes, encara o desporto, digamos, como um dos pilares daquilo que deve ser a cidadania ativa. Isto é, olhar para o desporto como solução para um conjunto de problemas. O sedentarismo cria-nos um conjunto de problemas, o desporto cultiva aquilo que deve ser a mente sã em corpo são, ou vice-versa, serve das duas formas, e, portanto, esta cultura de desporto, esta cultura de atividade física, só é possível se houver um investimento para que haja esta aculturação, digamos, para que nós possamos sair do conforto do sofá, do conforto das bolachas, do conforto do comando da televisão e possamos decidir começar a praticar desporto. Depois há outros objetivos, mas iremos desenvolvê-los com certeza mais à frente, que estão relacionados com esta nova geração, com problemas de obesidade infantil, etc. Mas já vamos falar nisso, eu passava então para... Pois bem, muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado, Endif, pelo convite, ao Gério, ao Presidente Diamantino. Também saudar os meus colegas de painel, o Pedro e a professora Isilda. A agradecer a todos que se quiseram disponibilizar numa noite de sexta-feira ainda quase de festas natalícias ou de fim de ano para virem até aqui ouvir-nos. E dizer que, em resposta direta à questão que a Isilda colocava, nós temos que olhar para aquilo que o desporto representa na nossa sociedade. E se calhar essa mudança de perspectiva sobre o desporto tem a ver com a consciencialização que existe cada vez mais, que o desporto não é só aquilo que passa nos jornais desportivos e nos grandes sites desportivos, que são vários, e que nos mobilizam a todos e nos entusiasmam a todos, porque quando se fala de desporto não estamos a falar só de desporto profissional, não estamos de certeza só a falar de futebol, não estamos a falar de tudo aquilo que mobiliza os nossos entusiasmos no dia-a-dia, estamos a falar de algo que na sociedade tem um impacto crucial por diversas ordens de razões e algumas delas já foram referidas pelo Pedro há um bocadinho. A primeira das quais é que desporto e numa lógica de política pública, tem que ter como primeira prioridade a promoção do desporto para todos. E o desporto para todos, porque para qualquer pessoa, quando há pouco o Pedro referia os níveis de sedentarismo de Portugal face à União Europeia, uma pessoa que não pratica desporto é tendencialmente uma pessoa que tem propensão para ter mais problemas de saúde, para estar mais desmotivado, para estar menos ativo, logo com isso a perder outras capacidades até do ponto de vista cognitivo e em termos profissionais, menos sociável, seguramente, porque o desporto, na sua esmagadora maioria, não se faz sozinho e, portanto, o facto de alguém praticar desporto é também um estímulo para estar com os outros, de se relacionar com os outros e, portanto, o desporto tem, de facto, um poder transformador nas sociedades que tem a ver com questões de saúde pública, que tem a ver com questões de desempenho e que também, do ponto de vista desportivo, obviamente é muito importante, porque é através também do desporto que nós podemos potenciar talentos, que podemos fazer conquistas que são importantes do ponto de vista individual, que são importantes do ponto de vista coletivo, mesmo naquela dimensão mais competitiva de que eu falava há pouco, é importante para reforçar o sentido identitário das nossas comunidades. Nós todos gostamos de ver os nossos atletas a ganhar medalhas internacionais, gostamos de ver as nossas seleções a ganharem títulos, e isso é também importante nessa perspectiva, e por isso é que também
não podemos olhar apenas para o desporto numa lógica de prática informal e de trabalhar apenas essa dimensão, não valorizando aqueles que o fazem com grande sacrifício, com grande esforço também, de uma forma profissional para atingir resultados de excelência à escala internacional. E deste reforço de verbas que o Pedro há um bocadinho referia, é importante realçar uma das questões que esteve em grande discussão durante o ano que passou, que foi do apoio para os atletas olímpicos, paralímpicos e os outros, que obviamente foi muito fortalecido também neste orçamento para criar outras condições de trabalho. Mas isto para dizer que, olhando para essa dimensão e o impacto que o desporto tem em cada uma das comunidades, obviamente que nós, se estivermos a investir no desporto, seja do ponto de vista das infraestruturas físicas, seja do ponto de vista de programas que podemos desenvolver para fazer chegar o desporto a mais públicos, e aí assim desde tenra idade, nós por exemplo na Câmara de Braga temos programas de natação para miúdos da pré-primária, temos programas de desporto ativo para pessoas da terceira idade, temos competições de bóssia, que era um desporto normalmente associado às pessoas com portadoras de deficiência, que são aplicadas na terceira idade e que são uma forma também de mantê-las ativas e competitivas nessa dimensão. Permitam-me então também fazer agora uma questão que é, sem dúvida, diz que vem dinheiro, e permita-me dizer diz, porque vocês políticos por vezes dizem, e depois na prática nós vamos ver a situação, e falou aí numa questão que para mim é fundamental, eu sendo da área do desporto, eu sei, que é claro, que o desporto é o dinheiro aplicado no desporto é um investimento na saúde, investimento na formação, etc, etc. Só que o que nós temos vindo a observar é que qualquer investimento ou qualquer apoio financeiro que se coloque no desporto, esse apoio financeiro não tem sustentabilidade. Ou seja, nunca esse investimento que é feito é retornado para o desporto. Porque se me disser assim, vamos fazer um investimento e está mais que provado que quem pratica exercício físico de uma forma regular, de uma forma planeada, vai viver mais anos com saúde, pode ter problemas de saúde, mas muito mais tarde, vai menos vezes aos médicos, vai fazer menos exames, isso é dinheiro que se poupa. E eu pergunto, e para onde vai esse dinheiro? Não tem vindo para o desporto. Que resposta é que me dão a isto? Depende. Eu posso responder quer a nível nacional, quer a nível local e a nível nacional. A verdade é uma. As verbas para o desporto têm crescido de ano para ano mesmo. E aqui, há um bocadinho, Pedro invocava a questão partidária. O atual governo só assumiu funções o ano passado e, portanto, sim. nos governos anteriores do Partido Socialista, o desporto teve mais verbas. Teve um crescimento menor, uma média de 2,8% ao ano, quando neste ano o valor das verbas diretas do Orçamento de Estado, pelo menos no que está consagrado para 2025, foi de 8%, mas se tivermos em conta o plano que o Secretário de Estado do Desporto apresentou de reforço de 65 milhões de euros até 28 de verbas para diversos projetos, entre os quais aqueles que vão ser alocados já em 2025 na ordem dos 19 milhões de euros, estamos a falar de um crescimento de 46%, que é um valor absolutamente histórico do ponto de vista do reforço das verbas. Mas depois há aqui assim também uma lógica de complementaridade entre aquilo que são os diferentes níveis de governo. E olhando para aquilo que é o investimento que as autarquias fazem, eu não falo apenas pela minha, acho é fácil perceber, olhando à volta do meu concelho, olhando para as grandes câmaras a nível nacional, que todas fazem bastante investimento no desporto, e esse investimento é sempre feito numa ótica quase incremental. Não vejo nenhuma câmara a diminuir o investimento que faz no desporto. Permita-me dizer que quem está a sustentar o desporto em Portugal são as autarquias. Com certeza. Porque só em 2023 as autarquias gastaram 372 milhões comparativamente ao IPDJ, que gastou 49 milhões. Portanto, eu que trabalhei muitos anos em autarquias, posso dizer... Nós temos o nosso contributo, que só em programas municipais nós temos mais de 2 milhões de euros de investimento por ano. Portanto, a Câmara de Braga também dá aí uma sem dúvida, neste momento, se os clubes, e se há clubes que existem, já terminaram muitos, sem dúvida alguma, em 2 momentos. No momento em que tivemos a crise da Troika e agora com o Covid, mas se há clubes que ainda persistiram, foi muito graças às câmaras municipais. Disso eu não tenho dúvida. Agora, a questão que eu... Não sei se quer falar alguma coisa, não. Sobre esta questão, apenas acrescentar, e falou-se há bocadinho do plano que foi apresentado agora a 17 de dezembro pelo Secretário de Estado. Esta aposta é firme, isto é, uma coisa é uma promessa de um político, outra coisa é quando essa promessa se transforma em lei.
O Orçamento de Estado é uma lei, permitam-me puxar a costela de jurista, é uma lei que está aprovada. É óbvio que um orçamento é sempre uma previsão. Tem que haver critérios, doutor, e isso ainda não foi transmitido. Não, mas esses critérios foram densificados porquê? A proposta de lei de Orçamento de Estado, que depois sofreu várias alterações, mas aqui nem sofreu muitas alterações, foi apresentada pelo Governo na Assembleia da República no dia 10 de outubro. E no dia 17 de dezembro, o Sr. Secretário de Estado do Desporto apresentou, digamos, as medidas em que se vai consubstanciar o chamado Plano de Desenvolvimento do Desporto em Portugal, que são os tais 65 milhões de euros para ser distribuídos pelo quadriênio, basicamente corresponde à legislatura 24-28. E aqui nós temos várias verbas, temos basicamente 5 medidas. E dentro destas 5 medidas há coisas que permitam concordar que as autarquias locais tiveram e vão continuar a ter um papel absolutamente fundamental no desenvolvimento do desporto. Eu posso falar das câmaras municipais, mas posso falar, por exemplo, da importância das juntas de freguesia, muitas vezes, em coisas pequenas como fazer a manutenção ou tratar dos polidesportivos, já não tanto ao nível de piscinas, mas ao nível de alguns equipamentos desportivos, e essa responsabilidade muitas vezes está acometida às próprias juntas de freguesia. Mas, paralelamente a esse investimento, lá está, o tal investimento direto que vem do Orçamento de Estado, este programa que foi apresentado tem aqui vários objetivos. E objetivos que nunca foram pensados, digamos. Estamos a falar de objetivos que têm a ver, por exemplo, com a qualificação dos recursos humanos ao nível dos clubes e ao nível das federações. Estamos a falar de um desenvolvimento sustentado ao nível daquilo que é a procura da igualdade de género e a procura da inclusão e a valorização concreta, não é abstrata nem de promessas, concreta do que vai acontecer. Eu quero recordar, por exemplo, que há 400 projetos que vão ser contemplados sempre que os clubes tiverem a capacidade de ter práticas desportivas para pessoas com deficiência, o mesmo sustento para 560 clubes sempre que houver prática de desporto feminina. Isto é, há claramente uma intenção de incluir, tanto ao nível do género como ao nível de pessoas com deficiência. E há apoios concretos, há medidas concretas para que isso possa acontecer. Ao nível da alta competição, que também é importante, e aqui, digamos, há um espírito patriótico que muitas vezes ressalta em nós quando a nossa seleção, seja de futebol, seja de hóquei em patins, seja de voleibol, seja do que for, consegue sucessos lá fora, nós sentimos-nos orgulhosos. Como a Rosa Mota hoje ainda corre a São Silvestre, bate recordes com a idade que tem, e como o Carlos Lopes e a Rosa Mota ganharam a maratona, nós próprios nos sentimos orgulhosos. Eu, na altura era muito novo, isto o tempo passa para todos, mas na altura era muito novo, e recordo-me do orgulho que senti, que todos sentimos quando isso aconteceu. Portanto, a prática desportiva, digamos, resume-se aqui, digamos, a várias dimensões. Estamos a olhar um pouco para o topo. Não estamos a falar do topo. Nós, quando falamos, por exemplo, deste investimento que se falava por parte das autarquias locais, por exemplo, se falarmos do caso da terra onde nos encontramos em Vila Nova de Gaia, há praticamente um polo desportivo em todas as freguesias, que agora voltaram a ser 24. Há piscinas no centro e há piscinas no interior do concelho. A freguesia que fica mais distante do centro é Lever, que fica 20 e muitos, 30 km, e tem uma piscina lá, tem outra piscina em Pedroso, tem outra piscina no centro. Portanto, doutor, permita-me dizer-lhe uma coisa, e não leva mal, sendo da gestão do desporto, o facto de existirem muitas instalações não significa que seja benéfico, porque só o custo que as instalações têm para manter a sustentabilidade económica dessa Câmara ou desses clubes é muito complicado. E no caso das piscinas, que são as instalações esportivas mais caras que existem e cujo investimento nunca é pago, não podemos dizer que o facto de existir uma instalação em cada freguesia, ou uma piscina, ou 2 ou 3, e peço desculpa dizer-lhe isto, mas eu geri muitos anos de instalações esportivas, não significa que isso signifique qualidade, quantidade e prática desportiva. Não, significa o seguinte, nós não podemos pensar numa perspectiva da construção de equipamento desportivo pensando num retorno financeiro. Isso é uma coisa um bocadinho diferente. Quando nós falamos de investimento público, o retorno não tem que ser sempre financeiro. Às vezes é, mas não tem que ser. Por outro lado, se nós não tivermos as infraestruturas, não conseguimos ter políticas ativas de desporto. Vamos imaginar um concelho que não tem um polidesportivo, que não tem ginásios, que não tem piscinas. Como é que uma autarquia, por exemplo, consegue dinamizar uma política desportiva só se fizer corta-matos e corridas? Porque se não consegue fazer natação se não tiver piscinas. Não consegue fazer desporto indoor se não tiver ginásios ou polidesportivos cobertos. E, portanto, o facto de existirem esse tipo de infraestruturas é que faz com que depois, ou ao mesmo tempo, tenham que existir essas mesmas condições. O investimento público não é sinónimo de retorno financeiro. O retorno que se pretende, neste caso, é a promoção do desporto, é criar condições para que os cidadãos se possam deslocar às piscinas e hajam programas,
Vou dar o exemplo. É óbvio, se podíamos transportar-nos, permitam-me só este parênteses, para a cultura. Se nós construímos um auditório e não dinamizarmos o auditório, é óbvio que o auditório não vai ter retorno rigorosamente nenhum, foi um custo de construção. Agora, se nós tivermos programas onde possamos envolver escolas, que é aqui o caso, que acontecem em todas as autarquias locais, se envolvemos associações desportivas ou associações culturais, no caso dos auditórios, aí conseguimos promover, digamos, uma política cultural, uma política desportiva, e isso depende muito, lá está, de quem está mais próximo dos cidadãos. Daí as autarquias terem um investimento global que, digamos, em termos relativos, é muito superior que aquele que vem do Orçamento de Estado. Isso não há dúvida nenhuma. Mas agora, Pegou numa palavra. essa questão das infraestruturas, deixe-me só dar um exemplo e um testemunho, porque se há concelho em Portugal que tenha um trauma com investimento em infraestruturas desportivas, é o Concelho de Braga. Como alguns aqui presentes saberão, nós tivemos um estádio municipal que era suposto custar 65 milhões de euros e que acabou por custar 200 milhões de euros, que ainda estamos a pagar, já há 20 anos depois do Euro 2004. Tivemos uma piscina olímpica que ia custar quase 25 milhões de euros e que chegaram depois de um investimento de 9 milhões, resolveram parar a obra porque não havia dinheiro para mais e, portanto, tivemos que num determinado momento pegar naquela piscina e fazer uma parceria com o Sporting Clube de Braga para criar aquilo que hoje é uma das melhores infraestruturas desportivas privada a nível nacional, que é a Academia Desportiva do Sporting Clube de Braga, e tivemos um projeto de investimento em equipamentos desportivos dispersos por todo o concelho, que foram basicamente campos de futebol, mini-estádios que foram dispersos por todo o concelho, a chamada parceria público-privada da SEGEB, que representa um investimento de mais de 150 milhões de euros que teríamos que pagar durante 25 anos e que eu estou agora a liquidar para poupar quase 30 milhões, depois de não o ter conseguido fazer mais cedo, que seria uma poupança muito superior. E, portanto, eu concordo com a Isilda no sentido que, às vezes, investir em infraestruturas desportivas não é devidamente aproveitado e não gera o retorno que nós gostaríamos. Mas deixe-me dizer, eu acho que aquilo que é importante é casar esse investimento em infraestruturas desportivas, primeiro, com uma lógica de planeamento. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é, em todos os concelhos, e não só ao nível dos concelhos, olhar também para o país, e não é por acaso que neste plano do Secretário de Estado está lá incluído esse mesmo objetivo, termos uma carta desportiva. Ou seja, perceber... Um plano estratégico de desenvolvimento desportivo. Para que necessidades é que existem, que tipologias de populações é que se quer atingir e termos, digamos assim, um levantamento das infraestruturas que nós queremos ou que já temos para aproveitar. E depois casar as infraestruturas que possam existir, as atuais e as que nós possamos criar no futuro, com a sua utilização. E aí, assim, com as coletividades. E, portanto, é quase como juntar o hardware com o software. Nós temos que ter alguém que utilize e que aproveite as infraestruturas que são criadas. Eu falei nisto porque eu lembro-me... Eu joguei voleibol muitos anos e há 20 e tal anos eu lembro-me de jogar à Madeira e a Madeira tinha em cada freguesia um pavilhão e uma piscina. Para nós era maravilhoso que acabávamos de jogar vôlei e íamos para a piscina. Hoje a maioria está fechada, porque realmente não houve um planeamento, tal planeamento urbano, que tivesse em conta a viabilidade económica, social, na altura nem se falava ambiental, mas que agora tem que ser de base, não é? No sentido realmente dessas infraestruturas serem úteis, mas também serem sustentáveis. Falou-me de uma coisa que eu gostei muito, que foi cultura. Desporto não é cultura. Se entendermos na sua perspectiva identitária daquilo que pode valorizar o reforço de uma comunidade, eu acho que pode ser encontrado um casamento entre uma coisa e outra. Aliás, Braga vai ser a capital portuguesa da cultura no próximo ano e algumas das atividades que vamos desenvolver têm uma ligação também com a área desportiva. Portanto, não, mas eu acho que... No sentido da cultura desportiva. Nós olhamos para os países do norte da Europa... Não só, acho que essa é uma das dimensões e isso tem a ver com aquela dimensão de formação humana que o desporto também traz desde tenra idade e que nós estimulamos. Não é por acaso que uma Câmara Municipal a primeira prioridade é a formação desportiva, não é o desporto profissional ou não é o desporto sénior. É de nós criarmos condições para que os mais jovens possam praticar e socializar-se e incutir-lhes esses valores. Mas acho que até do ponto de vista daquilo que representa um território, daquilo que é o seu património identitário, o facto de numa freguesia existir um clube que mobiliza gerações atrás de gerações, isso é uma parte do seu património, é uma parte da sua cultura, da sua identidade. Portanto, acho que pode haver esse casamento. Neste caso, quando falo em cultura, falo em cultura individual desportiva, a necessidade de sentir que isso é parte de um hábito regular e que é positivo para... e que nós assistimos nos últimos 20 anos, a determinada altura,
o orçamento de Estado para o desporto e para a cultura andavam muito próximos e de repente a cultura disparou e agora tem um orçamento 5 vezes maior, não é? Pelos dados que eu tenho, 5 vezes maiores que tem o próprio desporto, tirando estes agora 65 milhões, aí tenho que fazer uma ressalva positiva. Outra questão que eu vos queria também questionar, sendo então de direito, e hoje em dia nós podemos pôr tudo em causa, não é? Os nossos alunos na escola põem em causa o nosso conhecimento. Infelizmente acontece isto, mas é. A questão que eu ponho é, será que temos um sistema, uma estrutura desportiva na globalidade que vai permitir que haja esta evolução no sentido dos tais objetivos que o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que são os objetivos da prática desportiva, do aumento da participação feminino, do aumento da diminuição dos níveis de obesidade infantil e do excesso de peso, a conciliação do sucesso desportivo com o sucesso académico e a articulação dos objetivos nacionais no âmbito do desporto com as outras estruturas. Isto é possível ou teremos que alterar alguma coisa, na vossa opinião? Eu acho que não é necessário, digamos aqui, fazermos um exercício cartesiano, naquele sentido de seguirmos a filosofia de Descartes e destruirmos tudo e começarmos a assentar o primeiro tijolo para começarmos a atingir o conhecimento. Acho que o caminho está feito. Eu acho que nós hoje temos aqui uma questão que é muito poucas vezes falada, curiosamente foi discutida na Assembleia da República há uns meses atrás, que tem a ver com os chamados, não com o desporto, mas com os chamados esportes, com os chamados jogos eletrónicos. Ora, eu acho que nós fizemos um caminho, digamos, ao nível do desporto, e vejo isso por gerações mais velhas que a minha, e eu já não sou propriamente uma geração nova, digamos que eu estou a meio caminho, e a minha geração é uma geração que já se preocupa com a prática desportiva, preocupa-se com a alimentação, preocupa-se em praticar desporto com alguma regularidade, que era uma coisa que se calhar há 15, 20 anos atrás, há uma geração à frente da minha, que não tinha sequer esse cuidado. Aliás, havia sempre aquela tradição que em casa ganha barriga, senão não é feliz. Portanto, é porque a mulher não cozinha bem ou porque em casa não consegue ser feliz. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia existe uma cultura, digamos, que também está relacionada com uma cultura de imagem, mas há uma preocupação com a saúde, ao nível da alimentação. Temos uma população mais informada e, portanto, existem outras condições. Os ginásios hoje, há ginásios muito caros, ginásios muito baratos. Hoje em dia nós conseguimos correr na rua e a prática do running, eu recordo-me, eu costumo correr, e recordo-me de um casal de Amarante, que deve ter agora 80 e tal anos, que costumava correr em Amarante e dizia nós parecíamos uns tolinhos dos anos 70, porque íamos correr e ninguém corria na rua, e portanto nós éramos uns tipos. Hoje em dia, correr na rua, na Avenida da República, ou ao pé do rio, ou ao pé do mar, ou em qualquer outro lado, já é uma coisa perfeitamente normal. Em quase todos os concelhos hoje há uma corrida, ou de São Silvestre, ou dos 10 km, ou Dia do Pai, ou alusiva a um santo qualquer, e portanto hoje em dia a prática desportiva, digamos, evoluiu e as pessoas automaticamente, na minha opinião hoje, na sua cabeça sabem que têm que praticar desporto. Depois, passar para os hábitos é difícil. E qual é, para mim, o grande empecilho que existe neste momento? São os chamados, não os desportistas, mas os esportistas. Isto é, o que é o esporte? São os chamados gamings, são os chamados jogos eletrónicos, que afetam muitas gerações, mas começam nas gerações mais novas. Portanto, hoje em dia há muito mais programas de promoção de desporto, só que o problema é que nós temos temos uma criança que vai praticar desporto durante uma ou 2 horas e depois passa mais 1 ou 2 horas sentada no sofá, agarrada ao telemóvel ou ao iPad ou outro lado qualquer. Então uma discussão muito interessante que houve foi perceber se este gaming, até por razões, digamos, fiscais, por razões até de obtenção de receita, saber se isto podia ou não ser considerado desporto, até à luz daquilo que é a Convenção Europeia do Desporto. Portanto, olhar para a conceptualização do desporto e perceber se isto podia ser integrado em desporto. Eu sou daqueles que eu acho que não é desporto. Acho que mexer os dedos não é desporto, olhar para um ecrã não é desporto, acho que o desporto está muito para além disso. Sinto certo que isto pode gerar competição. E é uma questão que se coloca hoje, porquê? Porque ao contrário de outros países isto não é regulamentado. Portanto, em Portugal o gaming não é, mesmo os torneios que existem... Mas olha que a defesa de quem joga isso, e há estudos provados científicos de que isso leva não só ao aumento da psicomotricidade,
a um aumento dos neurotransmissores, porque tem que estar constantemente. É óbvio que para nós que somos da prática, em termos de desenvolvimento muscular é complicado, não é? Mas a outros níveis há defesas de que realmente os S-POS e depois há a ponto de vista comercial, não é? Eu falo disto como uma entropia, digamos, àquilo que seria uma lógica natural. Vamos imaginar um mundo, é só um minuto e já termino. Vamos imaginar um mundo onde nós não tínhamos videojogos, com a cultura mental que nós hoje temos ao nível daquilo que é o interesse que o jogo tem, que o desporto tem. Eu acho que toda a gente praticava muito mais desporto, sinceramente. Eu acho que hoje nós temos, efetivamente, na nossa sociedade, um problema sério, com gerações mais novas, que nós vamos, se calhar, daqui a 10, 20 anos, isto tem efeitos ao nível, não só ao nível psicológico, ao nível da tal interação que o Ricardo falava há bocadinho. Isto é, nós estamos todos a jogar futebol, ou estamos todos a correr, e se calhar mandamos umas piadas e cria-se um ambiente de camaradagem, se não for um desporto individual. Mas muitos esportes individuais, os treinos às vezes são coletivos, cria-se, digamos, aquele diálogo, aquele conflito, aquilo que é ser um ser humano. E que muitas vezes eu acho que um ecrã e um telemóvel, ou um ecrã e uma Nintendo, ou um ecrã e uma PlayStation não nos dão. E portanto eu acho que isso, efetivamente, no que toca ao desporto, no que toca ao combate ao sedentarismo, na minha opinião, acho que isso é um empecilho que eu acho que nós vamos ter, até sob o ponto de vista político, de regulamentação, vamos ter que resolver daqui a 10 ou 20 anos, porque vamos ter problemas com isso. A minha ideia, sinceramente, como cidadão, olha, até como pai, é um bocadinho... Por alguma razão, as câmaras agora têm momentos durante a semana em que fecham ruas para pôr as crianças a brincar como brincávamos antigamente, a subir árvores, a descer escadas, a cair no chão. E respondendo à sua questão, Isola, quando há bocadinho perguntava se temos que mudar ou não o enquadramento, eu acho que, voltando à primeira pergunta de como é que nós levamos o desporto até todas as pessoas, uma das coisas que nós temos consciência é que ainda existe, não é só uma questão de vontade, as pessoas não são sedentárias apenas por comodismo, ou apenas por inércia própria. Muitas vezes não são criadas as condições para que a prática desportiva seja desenvolvida, qualquer que ela seja. Às vezes por falta de infraestrutura, as infraestruturas são importantes, até ter um local seguro para poder caminhar ou para poder correr é importante. Eu posso ir para o meio da Avenida da Boa Vista, mas se calhar não é o melhor sítio para andar a fazer corridas. Na Foz tem muito mais condições para ao longo do Rio poder fazer essas corridas. E, portanto, a infraestrutura é importante, mas mais importante do que isso é criar o estímulo para a prática desportiva. E, portanto, os programas que são desenvolvidos, por exemplo, pelas autarquias, sejam juntas de freguesia, não falamos ainda das juntas de freguesia, muitas juntas de freguesia têm um papel fundamental do ponto de vista também desse trabalho, porque fazem exatamente também essa lógica numa base de maior proximidade até. Seja do ponto de vista, como falava há um bocadinho dos exemplos que nós temos em Braga, para crianças, para pessoas séniores. Nós temos, por exemplo, um programa que desenvolvemos já há uns anos esta parte, que é o programa Pulsar, em que tentamos devolver a dignidade às pessoas que tiveram problemas oncológicos através da prática desportiva. Claro. É uma das formas também, mais uma vez, de reintegração na sociedade e de reativação até da sua condição física após os problemas, seguramente por tratamentos, por operações que tiveram que estar confrontados. Mas um dos objetivos que está presente neste plano que o Secretário de Estado apresentou e que eu acho que é uma das grandes lacunas que nós temos é o levar de forma muito mais intensa o desporto para a escola e para as universidades. Nós em Braga, por exemplo, até tivemos a felicidade que a Universidade do Minho, não tendo um curso de desporto, foi sucessivamente reconhecida a nível internacional como uma das melhores universidades com mais prática desportiva e que ganhou várias competições internacionais em várias modalidades, também, como depois se vê, com a ligação com a própria prática desportiva. O futsal, que hoje acabou de conquistar a Supertaça do Sporting Clube de Braga, nasceu dentro da Universidade do Minho. O handball teve sempre uma grande ligação com a Universidade do Minho. O voleibol, que agora está em grande expansão, sempre teve uma grande ligação com as escolas de Braga, em particular com a Escola de Lamaçã. Por isso o diretor da FISU foi Cristian, não Universidade do Fernando Parente. Mas, obviamente, este casamento entre a escola e a academia e a prática desportiva é uma coisa que tem que ser muito intensificada. Eu, no tempo que passei na universidade, praticava muito desporto, mas não foi nunca por iniciativa da universidade. A universidade em si não tinha nenhuma atividade e, portanto, acho que é muito importante criar essas condições para que, dentro desses contextos em particular, se criem mais estímulos para a prática desportiva. E depois uma outra questão, deixe-me só dizer isto, porque a propósito do enquadramento acho que é muito importante, que é
é da capacitação. Acho que há bocadinho o Pedro também já falou nisso, da capacitação dos agentes. Nós vivemos, o desporto, na sua esmagadora maioria, é assente em coletividades que vivem de carolas, de voluntários que gastam dinheiro do seu próprio bolso para financiar a atividade dessas coletividades, para ajudar os miúdos, para às vezes até em equipas séniores, a poderem sustentar essa dimensão. E uma das coisas que eu acho que é fundamental, como no desporto, como noutras áreas, na área da cultura, na área social e outras, é a capacitação dos dirigentes, é a formação dos dirigentes, é pelo menos criar condições para que essa... Para lhe dizer já, este é um dos eixos da associação que eu represento, a APOGES, e temos feito imensas formações a nível das câmaras, exatamente para os dirigentes, porque podemos dar dinheiro, mas eles têm que saber como podem utilizar e devem utilizar, não é? Exatamente. Que é uma das lacunas que muitas vezes existe. Mas eu agora iria partir para outra citação, que é a seguinte: o financiamento do desporto não vem só do Estado, certo? O financiamento do desporto vem das apostas, vem, de um lado, da Santa Casa da Misericórdia, e vem do outro lado daqueles valores que nem todas as federações conseguem obter. Ou seja, temos o Orçamento de Estado, temos os jogos sociais, que cerca de 10,5 vão para o IPDJ, desses 10 qualquer coisa, 9 vão para as federações, 9%, mas depois temos um conjunto de federações em que nós, no dia-a-dia, não é, apostamos no placar, nesses jogos, nos Euromilhões e não sei quantos. E esse dinheiro gasto em termos de jogos, no fundo, que é ganho, vai ser entregue a uma instituição que é o turismo. E o turismo, por sua vez, entrega a quem? Não entrega às instituições de forma criteriosa e eclética. Entrega àquelas federações em que houve mais apostas. E chegamos a um ponto em que 4 ou 5 federações ganham milhões e não precisam quase do Estado para fazer o seu trabalho como federações. Pergunto eu, não era já o momento de pararmos com isto e legalizarmos e pensarmos de forma diferente? Um dos objetivos que está previsto é a revisão da legislação relacionada com o desporto, que também tem um impacto fiscal. Eu aqui diria que, digamos, nós estamos a falar, não é bem da mesma coisa, mas Margaret Thatcher costumava dizer que o dinheiro público não nasce das árvores. Portanto, só há uma forma da receita pública aumentar. É através de impostos ou taxas, através dos tributos, digamos, em linguagem mais fiscalista, através dos tributos. São os cidadãos, são as empresas, são todos aqueles que pagam impostos e tributos que financiam o Estado. Seja através de apostas que vão fazendo, seja através de consumo, seja através de IRC, seja através de IRS. Portanto, o Estado financia-se com tributos. Portanto, com o dinheiro que nós todos, quando vamos ali tomar um café, pagamos o IVA, e o senhor vai ter que entregar o IVA ao Estado. Portanto, através de impostos diretos e indiretos, através de taxas, através disto tudo. O modelo como está assente é óbvio que gera desequilíbrios e penso que o próprio Governo está ciente disso. Se não estivesse, no próprio plano não tinha previsto exatamente haver uma revisão dessa legislação. Há, aliás, alguns projetos que foram apresentados na Assembleia da República, que ainda estão em discussão, e o próprio Governo tem um pacote legislativo também para apresentar em breve, penso que agora no correr do ano de 2025. E a questão fiscal é uma questão, obviamente, muito, muito importante. Porque se nós queremos, digamos, capacitar, se queremos formar os dirigentes têm que ter também, como dizia o Ricardo muito bem, nós podemos ter uma associação de bairro que é gerida por carolas, no bom sentido da palavra, por gente generosa, por gente que em vez de estar em casa decide ir para a associação e tenta promover atividades para que todos os outros possam também, todos os outros, que são cidadãos, possam usufruir delas, muitas das vezes com apoios pequeninos por parte das autarquias, de juntas de freguesia, às vezes um apoio de uma loja comercial, que também dos privados, que também são importantes, que também vão dando apoios, mas, digamos, se nós queremos uma política desportiva em Portugal, isto tem que ser uma coisa mais sustentável, portanto, tem que ser uma coisa muito estruturada, com critérios. Eu recordo, a maior parte das autarquias hoje em Portugal tem coisas que há muitos anos atrás não tinham, são chamados contratos de programa, isto é, eu vou dar dinheiro, mas eu quero ver o que é que tu fazes, tens que me entregar o relatório de contas,
que atividades é que são desenvolvidas ou que não são. Há muitos anos atrás isto não era controlado, digamos, isto era dado um bocado ao olhómetro, perdoem-me a expressão. E mesmo assim, as coisas, nem sempre são. E as coisas muitas vezes não funcionavam como devem funcionar. Portanto, isto tem que estar devidamente estruturado. Uma das coisas que é muito importante é, ok, a dotação orçamental é superior, mas temos que ver que isto, para ser investimento público e para ter o retorno que todos desejamos, tem que haver também um maior controle por parte daquele que recebe o dinheiro. E como é que isto se faz? Formando melhor ou qualificando melhor aquele que vai gerir e também controlando, no bom sentido, não no sentido controleiro, mas no sentido fiscalizador, no sentido de tentar perceber como é que é gasto o dinheiro e que impacto é que isso teve, porque esse retorno pode ser medido. Exatamente. Haja vontade. Haja vontade. Ora bem, nós também sabemos que muitas vezes, porque nesses contratos de programas, se o objeto do contrato de programa não for concretizado, essa entidade deve devolver o dinheiro à Câmara. Sim. Mas nem sempre a Câmara, diga-me, Sr. Presidente, que vai sair agora, penso que já não vai para uma Câmara, se for para coisa qualquer, agora pode-me dizer se é verdade ou não, que muitas vezes isso não é pedido porque há votos a seguir. Não, desde logo por uma questão. Nós, hoje em dia... Eu disse que ia ser mazinha, mas não é verdade. Eu digo-lhe porquê. Porque nós próprios somos bastante escrutinados. Nós somos sistematicamente alvo de inspeções do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, da DGAL, toda uma série de outras entidades. Claro. E esse tipo de contratos de programa, com coletividades esportivas ou com outras entidades, são muito escrutinados. Já nem falo de questões de denúncias, porque às vezes basta haver numa coletividade qualquer um dirigente ou um técnico ou alguém que se chateia e faz uma denúncia para aqui ou para ali e imediatamente aquilo é alvo de uma auditoria. Portanto, não há margem para esse tipo de coisas dentro de balizas mais ou menos normais. Agora, a questão que se coloca é também do ponto de vista da política, em termos digamos assim, da filosofia estratégica que o governo, seja local, seja nacional, tem. Vamos lá ver. Perguntava a questão do desequilíbrio entre as diferentes modalidades. Eu, desde que assumi funções na Câmara Municipal de Braga, fiz uma coisa que a Câmara não adotava e que vários outros municípios vizinhos faziam, Famalicão, Barcelos, que é pagarmos as inscrições de todos os atletas dos escalões de formação nas respectivas federações. Qualquer que seja a modalidade, homens, mulheres, dos infantis aos juvenis, aos júniores, todas as inscrições são pagas e depois ainda temos agora mais uns bónus para os técnicos e para mais umas coisas, mas só ao nível da formação desportiva. Obviamente que nós, na prática, gastamos para aí 10 vezes mais em futebol do que gastamos em basquete ou que gastamos em voleibol e nem se compara com o que gastamos em ténis ou noutras modalidades. Mas a verdade é que quem quer que pratique aquela modalidade, que o faça no nosso concelho ou numa coletividade do nosso concelho, tem acesso àquela inscrição. E, portanto, o que temos que ter é um critério que seja suficientemente abrangente para cobrir todas as possibilidades. Agora, quando há bocadinho falava da questão do financiamento, é óbvio que é quase como qual é a diferença entre investir num concelho como Gaia ou como Braga, ou investir em Vila Real ou em Miranda do Douro. Aqui assim tem 400 mil pessoas, Braga tem 200 mil, Miranda do Douro há de ter, não sei, 20 mil ou menos que isso, se calhar até. O governo tem que garantir essa mesma coesão. No desporto também tem que garantir o ecletismo. Não vai dar o mesmo dinheiro a Miranda do Douro do que dá aos outros concelhos, mas tem que garantir que são criadas as condições mas quando de desenvolvimento. Eu falo no ecletismo, eu não estou a falar na perspectiva territorial. Não, mas eu estou a falar das modalidades. Sim. Eu estava a usar o exemplo dos territórios por uma questão da proporcionalidade. Sr. Presidente, vamos ver só aqui uma situação. Eu tenho uma equipa de futebol a quem eu pago as inscrições. E esse jovem, para praticar desporto, para praticar o futebol, precisa de uma bola, de um equipamento, que quem paga é a família. Muitas vezes. Pronto. Agora, há um jovem que quer praticar ténis. Os valores que tem que pagar para praticar não são os mesmos que aquele. Certo. E a questão que eu ponho é aqui. Onde é que está a equidade? Como é que podemos resolver este problema da equidade? Eu acho que ainda não há soluções, mas pronto. Mas são estas pequenas questões que eu vos trouxe, no fundo, aqui. Outra questão que eu agora gostava de vos lançar, já que estão a falar com uma senhora, permitam dizer isto, é a questão do desporto feminino. De duas perspectivas, quer na prática, quer na liderança.
Quer na prática, quer na liderança de organizações, de instituições. Falou-me de vários programas. Pergunto, há programas na Câmara de Braga nesse sentido da liderança no desporto, no feminino, no fomento da prática desportiva, da experiência que tem, também tem propostas para nos apresentar aqui? Há desde logo uma que está consagrada neste plano, que foi apresentada pelo Secretário de Estado, onde há um apoio direto aos clubes, com umas centenas de clubes, que apresentem projetos, lá está, inclusivos, tanto ao nível do género como ao nível de pessoas com deficiência. Portanto, isto é uma política ativa para que os clubes possam também, não só haver prática desportiva ao nível masculino, isto coloca-se mais ao nível sénior, mas também ao nível da formação. Agora, o que me parece é que o caminho tem sido feito. Vamos lá ver uma coisa. A roda não vai ser descoberta em 2025, o caminho está a ser feito. Nós hoje ligamos a televisão, desde há uns anos para cá, e vemos futebol feminino, e já vemos ténis há muitos anos, ténis feminino, e há um conjunto de esportes no feminino que têm vindo a fazer o seu caminho. Eu não sou daqueles que acham que isto é tudo instantâneo. Nós hoje vivemos numa sociedade que parece que é tudo muito instantâneo, que misturamos água, mexemos e a seguir está o problema resolvido. Não, isto é uma questão cultural, um caminho vai-se fazendo, e hoje em dia eu acho que há muito mais mulheres a praticarem desporto, há muito mais mulheres a praticarem desporto também ao nível competitivo, e acho que, por exemplo, ao nível do futebol, o progresso tem sido absolutamente fabuloso, como foi ao nível do ténis há uns anos atrás, e hoje ao nível do basquetebol. Eu acho que hoje nós temos modalidades femininas que já começam a ter públicos, porque é também necessário nós percebermos que o futebol, um conjunto de modalidades, digamos que masculinas, que chamam muito mais gente a ver os espetáculos do que propriamente os femininos, mas o caminho está a ser feito e penso que está a ser feito até a uma velocidade interessante. Quanto à questão da liderança, eu aqui confesso que tenho alguma dificuldade em perceber a questão da liderança no desporto, porque eu acho que o desporto não deve ser, digamos, nós não devemos criar barreiras. Aliás, o desporto tem esta particularidade de alguém que nasceu em Trás-os-Montes ou em Cascais, alguém que é muito rico ou muito pobre, se for para uma corrida de 10 km, ganha aquele que tiver mais pernas e que tiver treinado mais. Não é por se chamar Vasconcelos ou se chamar Sousa que vai ganhar, ou por ter pronúncia arraigada do Norte, ou Algarvia ou Lisboeta. Portanto, falo na liderança nas direções das instituições. Eu já começo a ver algumas instituições, em âmbito local, lideradas no feminino, e bem lideradas. Eu sou daqueles, mas se calhar o problema é meu. Eu não vejo a questão de género, digamos, como uma divisão. Vejo como uma evolução natural da sociedade, com interesses que muitas das vezes começam a emergir, e este caso do desporto é um deles, e quer-me parecer que hoje vamos olhar, por exemplo, para a televisão, ao nível do comentário desportivo. Há 10 anos atrás, a pergunta que eu vos faço é esta: quantas senhoras é que comentavam desporto na televisão e quantas é que comentam hoje? Quantos desportos... Doutor, mas algumas, desculpe lá, deviam estar caladas. Como? Mas olha, mas há muitos homens... Olha, Também. Mas há muitos homens, se calhar, que também o deveriam fazer. Exato, também é verdade. Eu não discrimino, digamos, eu não discrimino nesse sentido. Sim. E eu devo dizer é o seguinte: eu acho que a evolução está a ser feita, o caminho está a ser feito, mas isto não é instantâneo, isto não é como o tangue, não é? Que é misturar, que é misturar a água com o pó e assim sai logo sumo. Eu acho que o caminho se vai fazendo, e acho que no desporto, como em muitas coisas, no mundo empresarial, olha, na política, em muito lado, as mulheres têm crescido e, na minha opinião, e se calhar sou polémico ao dizê-lo, eu sou absolutamente contra cotas no que quer que seja, mas não por discriminar, porque eu acho que as mulheres chegam lá sozinhas, não precisam de cotas. Mas a que custo? Pode haver um efeito Mas a que custo? A que custo? Mas já agora deixa-me dizer. Chegam lá na mesma. Eu pessoalmente gosto muito de desporto e acho que conheço muito bem toda a realidade desportiva em todas as suas dimensões, mas eu sou um privilegiado, porque eu tenho a trabalhar comigo desde o meu primeiro mandato. Se calhar a mulher, não diria a mais importante, mas atendendo aos cargos que exerceu e que exerce, seguramente das mais relevantes que há no desporto a nível nacional. Ela é vice-presidente do Comitê Olímpico, foi obviamente técnica e ainda é treinadora de grandes atletas olímpicos e de grandes feitos a nível nacional e internacional, e obviamente que ela trouxe essa experiência e esse compromisso, também essa ambição,
para a gestão da Câmara, e muitos dos ganhos que nós fizemos ao nível das políticas desportivas que desenvolvemos ao longo destes 12 anos ou 11 anos foram fruto também da perspectiva da Sameiro Araújo, que é uma pessoa realmente muito conhecedora. E respondendo à sua questão diretamente, nós temos em Braga programas ativos de fomento da prática desportiva feminina. Nós, numa coletividade, aquilo que eu há bocadinho dizia da comparticipação das inscrições, nós temos majorações para coletividades que criem equipas critérios femininas. De apoio ao movimento associativo. Exatamente. Portanto, são majorados caso haja a criação ou o reforço da prática desportiva feminina. Eu também. percebo que, sendo, e permitam dizer isto, e peço-vos desculpa, sendo homens, provavelmente não percebem ou não conseguem entender que para estar nestes locais, o quanto é que nos custa tudo o resto. A vida familiar, a vida profissional, para estar num cargo dirigente, quantas funções nós temos a mais que provavelmente alguns dos senhores não têm. Mas isto é uma parte, eu estou a ir para a tendência do feminismo e eu não sou feminista, sou feminina, portanto acho que não vou deixar isso de lado. Eu gostaria de vos também chamar a atenção aqui de outra questão que era importante, que é a questão da educação física e do desporto na escola. Eu lembro-me que em 2000 escrevi um artigo estava eu na Câmara do Porto, sobre a ligação das câmaras com as escolas, com o rendimento e com a recreação. E eu continuo, passado 30 anos, a perceber que a escola e os clubes ainda não estão entrosados. E percebo também que, neste momento, gastam-se 48 milhões de euros, Ministério da Educação, para o desporto escolar. Desses 48 milhões, 43 mil são em recursos humanos, próprios professores. E o resto são de atividades. Como é que nós vamos conseguir tornar isto, e porque também o próprio Secretário de Estado disse numa das entrevistas a importância de apostar no primeiro ciclo, como é que nós vamos conseguir, e vocês, presidentes de Câmara, como é que conseguem e podem conseguir tornar-se mediadores destes dois mundos? Eu julgo que é um dos grandes desafios, eu disse há um bocadinho, esse reforço dessa ligação entre o desporto escolar e a inserção do desporto na comunidade. Ele pode ser feito de diversas formas. Nós hoje, o desporto escolar é quase concorrencial do resto da prática desportiva. Um miúdo pode praticar desporto na escola, numa qualquer modalidade, mas depois ao final do dia vai treinar para uma coletividade. Portanto, acho que tem que se tentar encontrar aqui assim uma forma qualquer de casamento entre estas duas dimensões. E acima de tudo, acho que aquilo que é fundamental é no contexto escolar. Eu tenho 3 filhas e ainda 2 universitárias agora, uma mais jovem ainda no 10º ano, e portanto acompanho também as dinâmicas e as percepções dos mais jovens perante estas realidades. O desporto e a educação física, chamemos-lhe assim, no contexto escolar, ainda é visto como um parente pobre. É quase tipo, há as disciplinas sérias e depois há a educação física, como está a religião e moral, são aquelas que não contam. E depois o desenho também, que é aquelas as artes visuais. Quando para a faculdade, para entrar na faculdade. Não pode ser essa a perspectiva. E, portanto, acho que esse reposicionamento da educação física, da atividade física no contexto escolar é algo que também tem que ser um grande desafio. E isso passa, até porque nós, infelizmente, as autarquias, eu sou dos que me lamento disso, nós não podemos intervir muito sobre os projetos pedagógicos, intervimos mais sobre as questões administrativas e funcionais, portanto cai mais na alçada do Ministério da Educação do que propriamente na alçada da perspectiva pedagógica. Mas acho que essa integração é fundamental. Não, ao nível do desporto escolar, o caminho é difícil. O Ricardo acabou de descrever, é a realidade. Eu acho que a grande ambição, digamos, devia ser nós próprios, em termos concelhios, em termos distritais, tinha que ser, ou em termos de freguesias, tínhamos que pensar nisto, mas há uma cultura que a mim particularmente me agrada muito, que é uma cultura de identidade, que é uma coisa muito importante. Por exemplo, Braga começa a ter, Guimarães tem em termos clubísticos, mas, por exemplo, nós em termos de concelhos, em termos de escolas, não o temos. Não existem, digamos, muitos torneios entre escolas onde os alunos vistam a camisola da sua escola e se sintam verdadeiramente orgulhosos daquela escola. Existem algumas coisas, aqui em Gaia existem programas, existem noutros concelhos, mas efetivamente não existe
existe, digamos, algo de verdadeiramente sedimentado e era algo que podia, digamos, ser implementado. A questão que eu também ponho aqui é, nós, sem dúvida, a escola, que é o local privilegiado das crianças, não é? Sim. Como é que nós vamos, como é que se consegue um aluno que até está no desporto escolar e porque, vamos imaginar, está no 10º ano, sabe que tem que ter boas notas para poder entrar na faculdade e, portanto, limita-se ao desporto na escola. Como é que nós, quando terminar o 12º ano, conseguimos que aquele jovem dê a sua continuidade nos clubes? Será que os clubes dão resposta àquilo que a própria escola desenvolve, em termos de modalidades? Será que são estas questões que eu acho que eram também muito importantes serem resolvidas, não? Mas aí é um bocadinho aquele exemplo que eu dava há bocado, relativamente ao aproveitamento do desporto universitário versus os clubes locais. Se calhar ao nível das escolas, nos escalões de formação portanto, mais jovens, era possível fazer. Lamaçães faz isso, por exemplo, em Braga, com a área do voleibol, o badminton, o rope skipping com outras escolas. Há essa integração entre as coletividades e aquilo que é o desporto praticado também nas escolas. Isso terá que ser mais alargado, de uma forma mais estruturada, e aí nós podemos ter algum que não é, que não é o fácil normal, de utilizar. não é o normal. Não. Muito bem. Para terminar, eu acho que não me... gostaria que comentassem esta frase, porque realmente são tantos milhões, nós ficamos tão contentes com estes milhões, mas depois ainda ouvimos mais uma questão que o doutor Pedro Marques nos lançou, que foi, eu vou passar a ler ipsis verbis, numa entrevista, o ministro Pedro Duarte esclareceu que 65 milhões de euros que o governo vai investir no desporto são independentes dos contratos de programa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028. O projeto olímpico para Los Angeles começa, portanto, para os próximos Jogos Olímpicos, apenas inicia em 2026. Isto é grande, é uma grande... Vai haver muito dinheiro. Vai, mas vai mesmo. Já temos tanto, não é? Vai mesmo, basta convencer, digamos, a oposição a viabilizar o Orçamento de Estado para 2026. Portanto, para já ainda estamos a sentir as bolhas do champanhe de termos viabilizado o orçamento para 2025. Porquê? Porque, digamos, em 2025 a Operação de Paris termina e a preparação, digamos, em termos orçamentais, o tal incremento dos 20% que foi anunciado, inclusive pelo Primeiro-Ministro, tanto para os Jogos Olímpicos como para os Jogos Paralímpicos, esse incremento orçamental vai apenas ocorrer a partir de 2026. Daí nós não descortinarmos neste orçamento de 2025 esse incremento dos 20% que se falou. Qual a ideia? A ideia é que nós possamos, primeiro, apostando mais no desporto, alargar a base de recrutamento para o desporto e sermos mais competitivos, e por outro lado também criarmos esta tal ideia que todos sentimos, se pararmos para pensar um bocadinho, que é esta ideia de identidade, o facto de nós nos reconhecermos nas nossas seleções nacionais, nos nossos atletas, quando sobem ao pódio e nós ouvimos o hino nacional e a bandeira de Portugal a subir. Isto é muito importante para a nossa própria autoestima, para a nossa identidade como portugueses, e a aposta nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Paralímpicos também são absolutamente fundamentais. Esse incremento orçamental, o tal que vai só ocorrer em 2026, tem exatamente esse significado, e foi isso que foi anunciado tanto pelo Primeiro-Ministro como depois corroborado pelo Ministro Pedro Duarte. Eu, para lançar, eu não sei quanto tempo é que eu ainda tenho, se tenho mais algum, eu só ia lançar esta questão porque, para mim, trabalhei durante muitos anos em câmaras e é a minha área de trabalho também, em termos académicos. Só para vos dizer, por exemplo, por zonas do país, o custo gasto por habitante, e são estas discrepâncias que de certa forma também mexem um bocado com o meu raciocínio. A média nacional de custo por habitante é cerca de, isto dados de 2022, de 35 euros. Avançamos agora para 40. Para 40 em 2023. Mas, por exemplo, no Norte é de 37,2 euros. Eu não sei se sabe quanto é que é na sua autarquia. Nesses valores estamos a considerar como investimentos públicos, em geral, não apenas municipal. Sim, não, mas não apenas municipal. Sim, Norte, exato. Sim. Não, das câmaras municipais. Só das câmaras municipais? Só das câmaras municipais. Okay. Por exemplo, no centro é de 43.
euros. Val do Tejo, 44. Grande Lisboa, 14. Península de Setúbal, 27. Alentejo, 61. Algarve, 67. Açores, 30,6. E Madeira, 12,6. São estes os dados que nós temos. E era uma coisa que eu gostava, se as câmaras, e que está aqui alguém de câmaras, envolvido em câmaras, porque eu sei que as câmaras não têm planos estratégicos, a maioria das câmaras não tem. Temos que ser reais. E nós temos feito, nesta questão de planos estratégicos que temos desenvolvido, nós temos feito esta análise. E realmente temos tido algumas... As próprias câmaras ficam estupefactas qual o valor que gastam por pessoa. E era uma das coisas que eu gostaria, era que as 308 câmaras ou as 4.092 freguesias soubessem quanto é que gastam em desporto por habitante. Acrescido a isto, outra questão que eu vos gostaria de lançar. Façam de conta que não são presidentes, que não são deputados. Eu não sou presidente. Não. É presidente de si mesmo, é presidente de si mesmo. Não, que não são deputados, que não são... se tivessem que tomar uma decisão neste momento, em termos orçamentais, ou ao nível dos recursos humanos, ou ao nível de estratégia, e vos dessem 4 anos, o que é que vocês faziam? Para terminar. Eu sinceramente, acho que o plano que foi traçado pelo Secretário de Estado de Desporto, não querendo não ser criativo... Mas isso é 12 anos, estou a dizer 4. Não é 4. Estas medidas são a 4 anos, é de 2024 a 2028. A ideia é implementá-las todas, até os tais 65 milhões de euros que nós aqui falamos, é um valor a implementar até 2028. Eu acho que há um trabalho que tem que ser feito e tem que ser avaliado e monitorizado de tempos a tempos. Nós temos um plano a 10 anos, temos determinados objetivos. Temos um plano a 4 ou a 20, temos objetivos completamente diferentes. E é importante nós, de tempos a tempos, pararmos e fazermos uma avaliação para ver se vamos, em tudo na vida, para ver se vamos no caminho correto. E eu diria que nós temos uma vantagem. Primeiro, nós todos sabemos que a prática desportiva é fundamental. É fundamental para combater o sedentarismo, é fundamental para que nós possamos ter mais saúde, é fundamental porque hoje a esperança média de vida tem vindo a aumentar e tem vindo a aumentar muito à custa daquilo que são os serviços de saúde e não tanto, muito provavelmente, olhando para a geração mais velha, pelos hábitos de vida que tiveram durante a sua própria vida. E, portanto, nós temos que pensar que daqui a uns anos temos uma população mais envelhecida do que temos hoje. Se essa população mais envelhecida for mais saudável, significa que nós vamos gastar menos com SNS e com serviços de saúde. E, portanto, isto é uma questão estrutural. Ora, a mim parece-me que este tipo de políticas, esta aposta que agora está a ser feita ao nível do desporto, que teve episódios anteriores, eu gosto muito pouco de achar que isto tudo começou agora. Há um caminho que foi sendo feito. Claro. Nós muitas vezes o que temos é que acelerar. Às vezes temos que carregar mais no pedal da direita para tentar andar mais rápido. E temos, sinceramente, e perdoe-me sublinhar outra vez isto, eu acho que nós temos efetivamente um problema com as novas gerações relacionadas com o desporto passivo, se é que lhe podemos chamar de desporto. Eu acho que hoje é um problema sério que nós vamos ter que encarar e que é um travão, esta consciencialização que nós temos quanto às vantagens da prática desportiva. Quanto ao plano, é óbvio, vamos ser muito claros. O Governo, e nós na Assembleia da República, nós temos planos macro. Eu costumo sempre dizer, quando nós temos avaliações de Portugal em termos financeiros, temos um senhor que está numa torre em Nova Iorque, olhar de cima para baixo e a ter um olhar macro sobre Portugal e achar que é o que nós devemos fazer. Nós no Governo temos um olhar macro. Isto é, um Presidente de Junta conhece muito melhor o território, um Presidente de Câmara conhece muito melhor o território, e por isso é que existe um princípio, que é o chamado princípio da subsidiariedade, que é dar competência a quem está mais próximo da resolução do problema. Nós temos que ter linhas estratégicas. Qual a linha estratégica? Promoção do desporto. Porquê? Com que objetivos? Com este que vos disse. Uma questão de cultura, e eu percebi exatamente o que quis dizer há pouco, uma cultura desportiva. Isto é, nós acharmos que é bom termos uma cultura desportiva, olha, como é bom termos uma cultura musical, como temos uma cultura artística. Há várias dimensões que eu acho que têm que ser trabalhadas
privadas e que durante muitos anos não foram e que têm que ser, e a educação é o espaço, a escola é o espaço mais democrático para que isto possa acontecer, não tem a ver com condições financeiras, tem a ver com a promoção do desporto, da cultura, etc. E, portanto, o tal dinheiro que vai ser gasto, o dinheiro que vem dos nossos impostos, não pode ser, voltando ao início da conversa para terminar, não pode ser um custo, tem que ser um investimento. E se for um investimento vai ter retorno lá à frente. Portanto, se me pedir um plano em 5 minutos, não lhe consigo dar. Consigo é olhar para a frente e seguir, pensar no caminho que temos que seguir. Resposta politicamente correta. Politicamente correta é possível, é possível. Já agora, por favor. Eu diria que, obviamente, aquilo que me parece prioritário é a intervenção na vertente escolar, numa lógica de fazer futuro, como dizia muito bem o Pedro, de trabalhar as novas gerações, de lhes criar esses hábitos de prática desportiva, porque isso depois cria raízes que se perduram para a vida, naturalmente. Embora há aqui uma dimensão que, do ponto de vista estratégico, parece que tem que ser devidamente acautelada, que é, se nós olharmos para aquilo que é a pirâmide etária da maior parte do nosso território, há aqui um gap geracional, porque nós temos programas públicos muito dirigidos para as camadas mais jovens, seja em termos competitivos ou não competitivos, inclusivamente nas escolas e agora também nas universidades. Temos muitos programas para a população sénior, mas depois há todas estas gerações para as quais não existe praticamente nada. Existem programas de marcha e corrida e de outras coisas assim mais ou menos universais, mas isso não é suficientemente alavancador da prática desportiva por essas populações. E é naquela fase em que essa prática desportiva pode ou não a condicionar até outras patologias à medida que vão envelhecendo. E, portanto, acho que é um grande desafio estratégico, é como é que nós atingimos esse público-alvo. Exatamente. Eu agradeço e peço desculpa se fui um bocado ousada ou inconveniente. Agradeço a vossa presença. Eu penso que o Sr. Presidente... está aqui à minha frente. O Sr. Engenheiro, quer terminar aqui. Então, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos, porque não é fácil. 48 horas depois da passagem de ano já estamos aqui a pensar no desporto. Falamos de dirigismo, que é no fundo aquilo que nos traz aqui. Agradecer a presença do deputado Dr. Pedro Sousa, ao Sr. Presidente Ricardo Rio e à professora Isilda, que muito nos sensibiliza a terem da vossa agenda tirado este tempo para estarem aqui com os dirigentes, com a Associação de Dirigentes, que muito nos sensibiliza e, em meu nome particular e do Dr. Gerro, muito agradecemos e comovidos com isso. Depois, queria aproveitar a presença daqui do Dr. Pedro Sousa para lhe apresentarmos o nosso programa formativo para os próximos 3 anos, 3 ciclos olímpicos, que gostaríamos que fizesse chegar a quem de direito. E para falar, foi feito por um conjunto de dirigentes e para falar dele chamava a doutora Rasga, se faz favor, para falar um bocadinho disso. Portanto, entrego. Muito obrigado. Muito obrigado. Será entregue a quem de direito. Obrigadíssimo. Boa noite. Cumprimento o painel, agradeço as intervenções que fizeram, que foram enriquecedoras, como disse o professor Zé Neto. De facto, nós temos aqui na Andif um grupo de trabalho que intitulamos Grupo de Trabalho 29, porque foi criado no dia 29 de junho, e que tem a ver com o papel do dirigente, no caso do futebol, futsal e futebol de praia, e da sua necessidade de formação, pegando na intervenção que foi feita aqui pelo Sr. Presidente, que falou inclusive do dirigente benévolo, que por vezes, à conta de ter dispensas próprias, promove o seu clube, o clube que tem. Pegava também nas palavras do Sr. Deputado, no sentido de dizer que isto não seria um financiamento do desporto, mas um investimento no desporto. E pegava nas palavras da professora Isilda quando fala que existe programas específicos para dirigentes no sentido de perceber onde poderão ir buscar financiamento ou investimento, se assim o quisermos, para os seus clubes, no sentido de conseguir um melhor desporto no geral, futebol em particular, que é o que nos traz aqui.
E pegando nessas 3 questões, o que nós entendemos é que o dirigente precisa de uma formação contínua, de ter uma formação como hoje já existe, por exemplo, com os treinadores, que são obrigados a ter formação contínua para poder evoluir na sua carreira, não existe em termos do dirigismo desportivo. Portanto, as pessoas, para serem dirigentes esportivos, basta se inscrever numa associação, no caso da Federação, e não há legislação, não há nenhuma proposta de um plano de formação nacional para essas pessoas, que no fundo é um universo de 35 mil pessoas no futebol. Portanto, é muita gente. E o que se nota é que a maioria não tem a formação necessária e é uma situação que não é só numa área. É a área da gestão, é a área da liderança, da motivação, que falou o professor Zé Neto, no sentido de motivar, inclusive, na formação, o papel do dirigente na parte da formação, que é importante porque, no fundo, também são educadores, e a parte do próprio saber gerir, da própria parte fiscal. Portanto, é um leque abrangente de situações que são necessárias que o dirigente seja capacitado para essa situação. Este grupo de trabalho debruçou-se sobre isso, uma proposta de um plano nacional de formação para dirigentes esportivos, no sentido de poder valorizar a classe, valorizar esses agentes esportivos que são essenciais na prática desportiva e que, de alguma forma, poderão ter uma relevância maior, melhorando os seus conhecimentos e tendo daí uma mais-valia para o desporto, no geral, e no futebol em particular. Doutora Diana, deixe-me só, dentro disso que está agora a falar, eu peço só mais 2 minutos. Há um mês nós realizamos um congresso, a APOGES, a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, cujo tema era os perfis dos gestores de desporto e do desenvolvimento desportivo. E lançamos um repto ao Sr. Secretário de Estado que estava presente, em formarmos um grupo de trabalho no sentido de analisarmos a questão do gestor do desporto, e eu aí incluo todos dirigentes, e de criarmos uma legislação sobre as carreiras que existem no âmbito da gestão do desporto, que não existem oficialmente. No dia 25 de junho, eu próprio enviei uma proposta de regulamentação ao Sr. Secretário de Estado nesse sentido. E neste momento eu terminei as conclusões desse congresso, que vou enviar na próxima semana para o Sr. Secretário de Estado e vou lançar um grupo de trabalho em que eu já agora vou convidar-vos para estar presente no sentido de nós trabalharmos nessa questão da regulação dos gestores do desporto. E que, de facto, é importante. Não é só de futebol, é todos os níveis. Não é? Será necessário a nível federativo, mas também a nível estadual, a regulamentação, a legislação, no caso da Assembleia da República, que tem o poder legislativo, e será importante e necessário, e penso que isso contribuirá para um melhor desporto, porque pessoas capacitadas para o fazer farão melhor, com toda a certeza. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Obrigada. Obrigado, Presidente. Foi um gosto. Não é? Obrigado. Obrigadíssimo.